Você já pensou em ter 70 a 95% de assertividade nas suas entradas em aposta esportiva para futebol? Meu nome é Rafael e você está no canal Em Busca do Green Brasil. Se você não assistiu ao nosso primeiro bate-papo, eu vou estar deixando o link aqui na descrição para que você possa estar acompanhando, ou então vai aparecer um card aqui para você, a qualquer momento, para você clicar nele e dar uma conferida nesse primeiro bate-papo. Bom pessoal, dando continuidade ao bate-papo 1, né? Lá a gente falou um pouquinho sobre o tipo de entrada que eu faço, né, os critérios que eu utilizo para estar fazendo essas entradas. E hoje eu quero mostrar para vocês, né, na prática, essa assertividade, né? Quero mostrar os jogos, né, que eu separei e mostrar se de fato os eventos, né, no caso gol, aconteceram no segundo tempo, quantos gols aconteceram no segundo tempo, e mostrar na prática essas métricas que eu comentei no nosso bate-papo número 1. Eu vou estar mostrando para vocês, basicamente, um dia de grade cheia e um dia de grade mais vazia. Por exemplo, uma segunda ou um sábado, né? E a gente vai poder estar vendo essa assertividade na prática. A gente vai analisar jogo por jogo, né? Olhar se de fato o evento aconteceu no segundo tempo, no caso o evento gol, e se de fato essa assertividade que eu comentei no bate-papo número 1 aconteceu. Também a gente vai estar vendo quantos gols saíram no segundo tempo, e assim a gente vai poder estar validando o bate-papo do primeiro vídeo, tá bom? Claro que esse não é um número exato, né? Conforme eu expliquei no último vídeo, os dados variam de dia para dia, né? Se o mandante resolve o jogo no primeiro tempo, não tem por que ele ser agressivo no segundo tempo, né? Mas assim, vai servir para a gente poder estar conversando a respeito do método, né, de triagem pré-live que eu comentei no vídeo anterior. Vamos lá. Bom, pessoal, estou pegando aqui um dia de grade cheia, né? Esses jogos aconteceram no dia 31/1. 31/1, como a gente pode consultar aqui, hoje é dia 6, né? Dia 31/1 foi um sábado, tá? No caso, sábado passado. De todos os jogos que aconteceram naquele dia, algo em torno de 2.000 jogos, eu separei 128 jogos que aconteceram, né? Esses 128 jogos, eles têm o perfil que a gente comentou no bate-papo número 1. Então vamos acompanhar junto agora o nível de assertividade que esse método traz pra gente, né? Quando eu digo assertividade, é quantas vezes aquele evento que a gente desejava aconteceu. No caso, overgoal no segundo tempo. Bom, vou estar abrindo aqui uma calculadora que eu utilizo para computar aí os dados, né? Então vamos lá. Ela facilita a vida da gente aqui, né? Vamos dividir a tela. Basicamente eu vou falar quantos jogos aconteceram um evento e eu vou marcar aqui um green, certo? Se esse evento aconteceu. Se o evento não aconteceu, eu coloco um red. No caso, o evento é o gol no segundo tempo. Se aconteceu mais de um gol no segundo tempo, além de sinalizar aqui como green, eu vou colocar aqui, ó, 2 ou mais gols. Tá bom? Em princípio seria isso. Então vamos lá. Dividindo a tela aqui. Os jogos favoritos, né? 128 jogos, no caso, aconteceram com um perfil que eu gosto de operar no dia 31. Vamos resetar a calculadora aqui e vamos começar a contagem. Bom, aqui nessa tela, à esquerda, né, no navegador aqui do lado esquerdo, é o site Corner Pro Bet, né? É um site de análise de estatísticas e informações ao vivo, bem como criação de robôs, entre outras coisas que ele faz aí. É um dos melhores serviços para quem faz aposta esportiva que eu conheço, tá bom? No meu perfil, eu deixo o link lá, quem tiver interesse em conhecer o serviço, tá? Ele tem 48 horas de teste gratuito. Eu recomendo sempre fazer essa inscrição na sexta-feira à noite, porque aí você pode aproveitar toda a grade, né, de sábado e domingo para poder estar verificando as funcionalidades do site, né? Eu acho bem legal, principalmente o módulo ao vivo dele. O módulo ao vivo fica aqui, ó, clicando nesses tracinhos, ó, live. Você tem acesso a todos os dados das partidas ao vivo que estão acontecendo no mundo todo. É muito, muito interessante. Então aqui, cada janelinha dessa aqui é um jogo, né? Então você tem de primeira a quinta, sexta divisão, Copa, amistoso, liga, não importa. Você tem todo tipo de jogo aqui e você pode escolher aquela partida que mais faz sentido para você e analisar ela. Se aqueles dados ao vivo estão
em acordo com o perfil de jogo que você gosta de operar, seja para cartão, para gol, para palpite, para escanteio, não importa. Você vai e faz a sua entrada uma vez que aquela partida ao vivo atende aos seus critérios. Bom, para você conhecer esse site, igual eu falei, nas minhas redes sociais você tem o link direto lá para fazer a inscrição e aproveitar esse período de teste gratuito, tá bom? Mas dando andamento aqui, nos jogos favoritos que aconteceram no dia 31, eu vou basicamente aqui, ó, do lado direito aqui, ó, onde estou passando o mouse, tem o placar final do jogo, e aqui onde está escrito FT, logo abaixo, ó, a gente vai ter o placar no primeiro tempo, como o jogo terminou no primeiro tempo. Então se a gente olha aqui, ó, esse jogo do Leipzig contra o Mainz, no primeiro tempo ele acabou 1-1, e no segundo tempo ficou 2-1, ou seja, saiu um gol no segundo tempo. Então uma vez que esse gol saiu no segundo tempo, independente do momento que ele saiu, eu computo como green, ou seja, o evento gol que eu gostaria no segundo tempo aconteceu. Pegando aqui agora a partida de baixo ainda pela Bundesliga, é o Hoffenheim contra a União Berlim. O primeiro tempo do jogo acabou 2-0 e o segundo tempo acabou 3-1. Considerando então a minha análise, saiu o evento que eu desejava, que era o gol, e aconteceram 2 gols, porque o primeiro tempo acabou 2-0, o segundo acabou 3-1, portanto saíram 2 gols no segundo tempo. Então eu vou computar como 2 ou mais gols e um green. Então essa vai ser a dinâmica que a gente vai fazer aqui para poder estar verificando o nível de assertividade dos jogos que eu separei. Então vamos lá, dando continuidade. Próximo é na La Liga, Osasuna e Vila Real. Também, ó, primeiro tempo foi 2-1, segundo tempo 2-2. Deu green, mas somente um gol saiu no segundo tempo. Esse jogo acabou 0-0 no primeiro tempo, e no segundo tempo continuou 0-0. Então esse é um red. Por quê? O evento que a gente deseja, né, para este perfil de jogo, que é o overgoal no segundo tempo, não aconteceu. Bom, esse outro jogo aqui, só está o dado 2-1 aqui. Eu vou desconsiderar ele porque eu não consigo ver no primeiro tempo, não está mostrando essa informação. Talvez algum bug da plataforma. Então não tem como avaliar se os gols saíram no primeiro ou no segundo tempo. Então eu vou simplesmente desconsiderar esse jogo, tá bom? Bom, pessoal, dando andamento aqui, né, no nosso bate-papo, separamos para esse dia 31, igual eu disse, 127 jogos, né? Eu cliquei um a mais aqui sem querer, acabei me embolando aqui, a vista deu uma embaçada aqui, cliquei um a mais ou um a menos aqui, mas enfim, 1 ou 2 jogos a mais ou menos não vai atrapalhar nossa análise. No total dos 127 aqui, eu acabei marcando 128, então eu cliquei um a mais aqui. Posso ter cometido 1 ou 2 erros aqui enquanto clicava, né? Mas, enfim, um red a mais, um green a mais ou a menos, isso aí não vai atrapalhar a nossa métrica, que é saber se ficou entre 70% e 95% de vezes que o evento gol aconteceu no segundo tempo, né? Então, comparando número por número aqui, a gente teve, então, 18 heads, ou seja, 18 vezes não saiu gol no segundo tempo. A gente teve 110 green, ou seja, 110 vezes aconteceu pelo menos um gol no segundo tempo. Em que minuto isso aconteceu? Não sei. Não é importante para essa análise no momento, né? E destes 110 greens, 72 vezes aconteceu 2 ou mais gols no segundo tempo. Então, assim, é um número muito expressivo, né? Você comparar de 128 jogos, 18 heads e 110 greens, possibilidades de green, você tem muita chance de fazer algum resultado aqui nesse tipo de perfil de jogo, né? Nesse cenário de operação. Vou pegar a calculadora aqui só para a gente fazer os cálculos, né, e dar andamento no bate-papo. Uma coisa que é importante dizer, tá? Quando eu falo 110 greens, eu estou falando
considerando que você faz uma entrada no intervalo. E a gente sabe que a gente não faz entrada no intervalo, conforme eu comentei no bate-papo número 1, porque no intervalo a odd é muito baixa. Então, mesmo assim, se você pensar da seguinte forma, bom, vou esperar a odd chegar em no mínimo 1.5 para fazer a entrada, você tem muita chance de conseguir um win, né, um overgoal no segundo tempo. Que a odd 1.5 ela chega lá pela casa dos 60 minutos, mais ou menos, dependendo do jogo até antes, né? E se já tiver saído um gol, simplesmente você não entra na partida, entendeu? Eu, como eu disse, eu gosto de operar com odd 2, né? Mas não necessariamente eu espero o jogo chegar até a odd 2. Às vezes eu entro para um overgoal asiático, porque como a gente está vendo aqui, ó, 72 jogos dos 110 jogos saíram 2 gols ou mais no segundo tempo. Então um overgoal asiático é bem assertivo também, é bem interessante. Eu posso fazer uma dupla, né? Eu pego 2 jogos lá pela casa dos 55, 60 minutos, que é um odd no mínimo 1.42. Se eu colocar um overgoal para cada um, eu vou ter já uma odd 2, né? Não vou pegar a calculadora. Se eu pego 2 jogos com a odd 1,42 e faço uma duplinha para overgoal no segundo tempo, olha que legal, já dá uma odd 2. Então nesse cenário aqui que apenas 18 partidas são heads de 128 partidas que eu separo para acompanhar no segundo tempo, você tem uma grande chance de ter um bom resultado, né? Claro, você não vai operar nas 128 partidas, entendeu? Você vai acompanhar os jogos ao vivo no segundo tempo, ver o jogo que faz sentido você entrar, e aí sim você faz a entrada. Você não vai entrar num jogo que dá 3-0 para o mandante no segundo tempo, né? Claro, pode acontecer 5-0, 6-0, 10-0, assim como a gente viu em alguns jogos aqui que eu fui passando, né? Pô, teve jogo que tava 4-0 no primeiro tempo para o mandante, se eu não me engano, e o mandante foi lá e meteu mais 3 gols no segundo tempo ainda. Pode acontecer? Claro que sim, é futebol. Ou o visitante pode buscar um empate, nada é impossível no futebol. Futebol é a arte do possível. Mas enfim, você não vai entrar nesse tipo de partida, então você já minimiza bastante as chances de head. Temos que também falar de um cenário, né, que pode acontecer, é você ter o dedo podre. É você entrar nos jogos que deram head. Claro que pode acontecer, faz parte. Você tem que ter um dedo muito podre, mas pode acontecer. Acontece comigo. Já teve dia aqui de uma grade de 30, 40 jogos que eu separei, sei lá, por exemplo, 5 a 8 jogos aí, um exemplo, né? Deram head durante esse dia e eu fui nesses jogos, eu só tive head nesse dia. Aí você fala, poxa vida, mas que azar. Faz parte. Isso é aposta, né? Não é nunca uma certeza. A ideia de fazermos uma triagem pré-live e depois realizarmos uma análise no segundo tempo para verificar se esse jogo é viável fazer uma entrada ou não, é justamente para minimizar esses heads, não eliminar os heads. O head sempre vai existir, tá bom? Então, vai ter dia que você vai ter uma good run, vai ser só green, vai ter dia que você vai ter uma bad run, vai ser só red, e tá tudo bem, faz parte do mercado. O importante é, em uma amostragem, né, por exemplo, de um mês, você acertar mais do que errar, e trabalhar com uma odd que te permita fazer uma gestão para que você, ao final desse mês, tenha uma lucratividade, tá bom? Se você opera em aposta esportiva achando que vai ter green todo dia, que sempre todo dia o resultado vai ser positivo, esse mercado não é para você, tá bom? Essa é a realidade. Mas vamos lá, dando andamento, né? Utilizando aqui a calculadora ainda, vou considerar 128 aqui só para a gente poder fazer a conta mais fácil, tá? Então vamos lá, 110 jogos foram green, mais 18 jogos foram red. A gente chega no número de 128, total de partidas no dia. Se a gente pega 18 dividido por 128, a gente vai ter um número de 15% de 14,06% de head, né? Se a gente multiplica isso por 100, 14,06% dos jogos foram head. Ou seja, a cada 100 jogos do dia, 14 deles vão ser head. É uma métrica muito boa. É uma métrica muito boa. Por mais que você não siga uma gestão, você simplesmente entre no segundo tempo para algum resultado, existe uma boa probabilidade de você ter um green. Entendeu? Eu não recomendo isso, claro, né? Mas existe uma boa possibilidade. Então, eu disse no primeiro bate-papo que a assertividade é entre 70% e 95%, né? Ou seja, a chance de você ter green fica entre 70% e 95%. Se a gente considera esse valor deste dia aqui de 14%, então vamos subtrair, né? Fazer menos 100. Então ficou em 85% a assertividade. É um número muito bom. É um número muito bom. Arredondando, 85,94%, quase 86%. É um número muito bom. Existe chance de você ir nesses 14% que são red? Existe, já aconteceu comigo e vai acontecer de novo. Vou desistir por causa disso? Claro que não. O importante é o quê? Gestão. Amostragem. Isso é o que é importante. Então, dando andamento aqui no nosso bate-papo, se eu pegar então 110 dividido por 128, a gente vai chegar nesse número que a gente acabou de ver, né? Vezes 100. Que são os 85% a 86%
de green. E se a gente pega aqui 72 e divide por 110, vezes 100, a gente chega aqui a uma média de 65,45% de jogos que aconteceram 2 ou mais gols no segundo tempo. Percebe o poder desse perfil de jogo? É muito legal isso, é muito legal. Uma entradinha para over um gol asiático é muito interessante também, muito interessante. Bom, mas é isso aí, pessoal. Eu vou pegar aqui agora um dia de jogos, poucos jogos, né? Uma segunda ou quinta-feira, e vou fazer essa mesma análise só para a gente poder finalizar esse vídeo. Mas aqui já fica uma referência bem legal do quanto que é poderoso você fazer uma triagem, né, de jogos, né? Essa minha triagem é para over goal no segundo tempo, mas você pode construir a sua própria você pode construir o seu próprio método de análise, de triagem e construir um padrão aí para você poder estar operando também. Nada impede, não importa o mercado, seja palpite, seja gol, seja cartão, seja escanteio, não importa. Bom, vamos buscar aqui um dia então com poucos jogos na grade. Bom, pessoal, falando agora de um dia com uma grade mais vazia, né? No caso, dia 2, né? Grade de jogos do dia 2. 2 de fevereiro. Aquela primeira que a gente gravou foi dia 31 de janeiro, sábado. E esse aqui dia 2 de fevereiro, segunda-feira. Então foi uma grade com algo em torno de 200 jogos, tá? Desse dia, os jogos que atendem ao perfil que a gente falou no bate-papo número 1, eu consegui separar 18, tá bom? Então vamos dar uma olhada como ficaram, né, os resultados destes jogos, né? Deixa eu atualizar a página aqui. Então, seguindo a mesma metodologia, né? Primeiro jogo aqui da Premier League, Sunderland e Burnley. Primeiro tempo acabou 2-0, segundo tempo 3-0, ou seja, foi green. Primeiro tempo agora aqui na Copa do Bahrein, acabou 3-0, segundo tempo 6-0. Então, foi green e saiu 2 ou mais gols no segundo tempo. Bom, vou acelerar o vídeo e vou manter essa mesma dinâmica, tá bom? Bom, neste dia, né, 18 partidas que favoritamos. Destas 18 partidas, vamos pegar a calculadora aqui novamente. Destas 18 partidas, 3 foram red, então 3 dividido por 18 vezes 100. 16,67% de partidas com red. Ou seja, de 100% de jogos que a gente separou, apenas 16,67% foram red nesse dia. Percebe? É uma métrica que se mantém naquela faixa que eu te falei, né? Que eu falei para vocês, né? Fazendo agora o cálculo do green, 15 partidas dividido por 18, que é o total, vezes 100. 83,33% das partidas deste dia foram green, né? Considerando uma entrada para over goal no intervalo do jogo. É muito, muito, muito poderoso. Você tem muita, muita chance de conseguir uma assertividade interessante, né? Então, assim, eu super recomendo você ter um método de análise de jogos, seja pré-live, seja live, né? Eu ainda não comentei com vocês aqui, né, fatores que eu considero ao vivo antes de realizar a entrada, mas no próximo vídeo eu vou fazer isso. Mas assim, tenha um método, não simplesmente entre na casa de aposta e faça uma aposta, porque você está colocando o seu dinheirinho suado aí em coisa que você às vezes não tem nem uma métrica para saber se aquilo vai te trazer alguma assertividade ou algo do tipo, né? Então, finalizando aqui, 8 dividido por 15, 53% dos jogos saíram 2 ou mais gols no segundo tempo. Aquele over um gol asiático aqui também, ó, traz muita alegria, né? Então, pessoal, vocês viram o poder que uma triagem de jogos entrega para você? Você aumenta em muito a probabilidade de você conseguir algum resultado ao final do seu dia de operação. Eu realmente recomendo que você nunca entre em uma partida sem fazer um mínimo de triagem, né? Olhe a grade de jogos, desenvolva um perfil de análise, né, para essa triagem que você vai fazer. Para cada tipo de operação é possível fazer um tipo de triagem, né? Existem equipes que são boas para escanteio, equipes que são boas para gol. É possível fazer triagem para gol no primeiro tempo, no segundo tempo. Existem
equipes que têm um perfil de ser agressiva, de gerar bastante cartão. Existem jogadores, né, que se enquadram em um determinado perfil aí que você pode estar operando para cartão. Enfim, existem N possibilidades, né? Sempre, né, verifica se esse perfil ele está de fato acontecendo quando o jogo está ao vivo, seja no primeiro tempo, segundo tempo, não importa o que você opera. Então, assim, tenha um padrão, faça uma triagem, faça uma análise. Isso vai aumentar o nível de assertividade de todo mundo. Isso vai fazer você, ao final do dia, da semana, do mês, conseguir fechar positivo, entendeu? Enfim, eu super recomendo. E no caso aqui, toda essa análise que eu fiz, né, pré-live, que eu falei no bate-papo do primeiro vídeo, eu desenvolvi ela ao longo de meses, né, de operação, acompanhando a assertividade, né? Eu não simplesmente inventei, né? Eu fui fazendo as minhas entradas, tomando red, tomando green, e vendo que ao longo do tempo, né, dentro de uma amostragem, fazendo uma gestão de banca com uma odd fixa, eu conseguia ter assertividade, né? Eu conseguia ter rentabilidade, né? Então, assim, super recomendo isso. E não importa qual o seu tipo de operação, como eu disse, faça uma triagem, sempre veja se aquele jogo está acontecendo conforme você projetou que ele aconteceria, né? Se não está acontecendo, não faça entrada, não força a barra, né? Muitos heads que a gente toma no dia a dia é forçando a barra, achando assim, não, eu tenho que entrar em X partidas durante o dia, porque senão não vou bater minha meta de entradas no dia. Porra, você entra no jogo e acaba tomando head. Por quê? Não, eu tenho que entrar numa partida, poxa, hoje eu não entrei em nenhuma partida, eu tenho que entrar numa partida, sabe? Parece que a gente fica condicionado, parece que é uma pessoa viciada, entendeu? Não, eu tenho que entrar, não, vou colocar um dinheiro aqui nessa partida aqui, ó. Poxa, o time tá o time visitante tá com um jogador a menos, certeza que vai sair um gol. Cara, já vi partida que o time adversário tava com 3 jogadores a menos, entendeu? E não saiu nada. Não é porque a gente quer que o evento aconteça que ele vai acontecer, né? Por isso que eu digo, analisa, faça uma triagem. Somente na amostragem você consegue ser rentável. Não existe essa de gabaritar, não existe essa de isso vai acontecer nesse jogo, entendeu? Não existe. Futebol é maravilhoso por causa disso, né? Recente. Botafogo e Paris Saint-Germain no Mundial. Quanta gente se estrepou naquele jogo ali, botou uma moedinha no PSG levando o jogo. O PSG dançou. Quem foi no Botafogo se deu muito bem, entendeu? Eu não fiz entrada naquele jogo, eu só assisti, foi um puta jogaço. Eu sou corintiano, mas, cara, eu gosto de jogo bom, entendeu? Foi um puta jogaço do Botafogo, se defendeu muito bem, soube aproveitar a oportunidade. E o PSG chorou, mano, sangrou, e tá tudo bem, é futebol, meu amigo. E isso é maravilhoso, entendeu? Eu gosto de futebol por causa disso, ele é imprevisível. Não existe carta marcada, entendeu? Não existe. Então, assim, existem outros cenários, né, nesse sentido, entendeu? Poxa, quem nunca apostou no Palmeiras aí ano passado, anos anteriores, né? Falando, eu sou corintiano, eu faço aposta no Palmeiras, o Palmeiras vai ganhar, porque o Palmeiras estava com um time campeão, o Palmeiras estava, né, principalmente em 24, né? Estava com um time muito forte. Ano passado foi bem também, mas não, né? Enfim, né? Todo mundo que acompanha futebol sabe, não precisa estar acompanhando, não precisa estar dizendo. Mas teve jogos que você falou assim, vou pôr a escritura da minha casa aqui, ó, que o Palmeiras vai atropelar. E se deram mal. Já vi gente apostando 100 mil reais aí que o Palmeiras ia ganhar, se eu não me engano, contra o Vitória, né? E não aconteceu. Eu não lembro se foi pelo Brasileiro agora a partida, se foi 24, 25, a gente acompanha tanta partida no dia a dia, eu não lembro agora. Eu vi gente sangrando, chorando, ficando brava. Cara, faz parte, é futebol, meu amigo, é futebol. Ele teria que ganhar, tem um time melhor, tá jogando em casa, aqui não sei o que lá. Não importa. Mas ele entrou com o time em reserva, por isso não ganhou. Paciência, são coisas que a gente não controla. Então, assim, gente, gestão, amostragem é o que vai te levar a ser lucrativo no médio e longo prazo nas apostas esportivas, tá? Isso é uma coisa que eu acredito, isso é uma coisa que eu pratico no meu dia a dia e eu recomendo para todo mundo. Pois bem, se esse vídeo foi de alguma forma útil para você, né? Te agregou algum tipo de conhecimento, te deu algum insight, te beneficiou de alguma forma, considere se inscrever no canal, tá bom? Isso vai fazer com que novos vídeos cheguem para você com mais facilidade. Vai ajudar bastante a gente aqui também, porque incentiva muito a gente a continuar a estar produzindo conteúdo desse tipo, né? Se gostou também, por que não curtir, né? Curta, é um pequeno gesto que também nos ajuda bastante. E se você acha que alguém vai ser beneficiado, né, por esse conteúdo, compartilha, tá bom? É sempre bom poder estar aqui gravando
tudo isso para vocês, conforme eu já disse em outras oportunidades, nas redes sociais, etc. Quando a gente ajuda, né, compartilhando alguma informação, quando a gente ensina alguma coisa, a gente sempre está aprendendo também, sendo beneficiado por isso, né? Então, vejo vocês no próximo vídeo e vem comigo em busca do Green. Valeu!